Já vai começar, começou a aula. Então, só para registrar na gravação. Olá a todos. Então, como combinado, nessa aula nós vamos fazer uma revisão rápida das aulas que eu publiquei, material, os slides e o conteúdo no YouTube. Então, vamos fazer uma revisão delas, né? Em teoria, seria uma revisão, né? Mas aqueles que não assistiu a aula e não viu os slides, então vão estar aprendendo, né? E aí, na apresentação, vocês fiquem à vontade, para caso tenha alguma dúvida ali, interromper aí, mandar um sinalzinho, para eu poder parar e tirar a dúvida de vocês, né? Beleza? Então, vamos lá. A aula passada, né, semana passada, a gente já introduziu o conceito de variáveis, a aula a gente focou em explicar o que é um algoritmo, que em resumo, o algoritmo é uma sequência de passos, uma sequência de passos finitos, que a gente vai utilizar esses algoritmos futuramente para, de fato, fazer um programa de computador, né? Todo programa que vocês que utilizarão, né, ele é uma consequência de um algoritmo, né? Então, porque todo programa ele é feito para resolver alguma questão, algum problema, né? Para oferecer algum serviço, acesso à internet, uma calculadora, um programa de bate-papo, todos eles, né, estão resolvendo alguma coisa, um problema ou muitos problemas. Então, o algoritmo é uma forma que a gente está estudando, inicial, de como escrever essa solução, né, como transcrever essa solução, que inicialmente toda solução ela nasce da cabeça nossa, né? A gente tem um pensamento crítico de como resolver o problema, mas em determinado momento a gente tem que expressar, a gente tem que dizer, né? E aí a gente precisa formalizar, escrever essa solução, e a gente vai escrever essa solução através de um algoritmo. A gente viu algumas características do algoritmo na aula passada, né, que eu já até adiantei aqui. O algoritmo, a gente vai realizar um algoritmo através de um conjunto de passos, né? Então, cada passo é uma instrução, que é uma ordem, e o algoritmo ele é finito, né? Ao fazer um algoritmo, a gente tem que se preocupar com eficiência, né? Tentar ser o mais breve, mais rápido possível. E para poder fazer um algoritmo, a gente precisa de umas ferramentas. Quais são essas ferramentas? A gente precisa das variáveis, a gente precisa de entrada e saída, de informações de entrada e informações de saída, a gente precisa de instruções de repetição e instruções de seleção. E algoritmo 1, basicamente, é a apresentação desse ferramentário e como utilizar, né, como saber utilizar. Então, a primeira são as variáveis, né? As variáveis a gente vai utilizar para armazenar alguma informação, né? Então, nesse algoritmo aí, a gente já está vendo a declaração de 3 variáveis, né? Que as variáveis são declaradas após essa palavra reservada, var, que está em negrito, né? Que vem de var, vem de variável. Lembrando que a aula passada eu comentei que alguns algoritmos podem, em vez de var, eles podem utilizar declarar, né? Então, porque não é algo assim, existem variações, né? O algoritmo é um assunto, é um conteúdo muito antigo na computação. Então, tem alguns autores que, porventura, os mais famosos, acabam variando, mudando, e aí todos aqueles, quem segue aquele autor acaba levando aquela variação, né? Então, é normal que a gente encontre algumas palavras reservadas que têm a mesma finalidade, mas são escritas diferente. Nesse curso, a gente vai manter o var, que é muito utilizado, né? Que o var vem de variável. E aí a gente tem 3 variáveis sendo declaradas, né? Número 1, número 2 e número 3, né? Perceba que essas variáveis estão separadas entre vírgula, né? Então, dessa maneira,
a gente separa, assim como no português, né, a gente separa as palavras. E no final dessa variável, né, depois de 2 pontos, a gente está dizendo qual é o tipo dessa variável, que é inteiro, né? As variáveis, basicamente, a gente vai trabalhar com 5 tipos de variáveis, né? Que são as variáveis inteiro, né? Quando a gente coloca inteiro, quer dizer o quê? Um valor numérico, inteiro. 1, 2, 3, 4, né? São as reais, as variáveis podem ser reais, e aí a gente vai trabalhar com valores com vírgula, né, casas decimais. As variáveis também podem ser lógicas, verdadeiro ou falso. As variáveis também podem ser caractere, quer dizer, uma variável do tipo caractere, ela só vai armazenar um caractere, letra A, letra B, letra C, letra D, um caractere, né? E as cadeias de caractere. Cadeia de caractere, como o próprio nome fala, cadeia, uma sequência de caracteres, que são as frases, as palavras, né? Elas são uma cadeia de caracteres. Então, nesse caso aí, a gente está declarando 3 variáveis. E por que está declarando 3 variáveis? Porque esse algoritmo é para somar 2 números. Então, para eu somar 2 números, eu preciso do número 1, eu preciso do número 2, e o resultado dessa operação vai ser atribuída ao número 3. Então, a gente precisa de 3, né? 3 variáveis. Então, o início, né, do nosso algoritmo começa depois da palavra reservada início, e ali a gente tem a instrução leia. Leia o número 1. Então, nesse momento, a gente está querendo dizer atribua um valor ao número 1. A gente não sabe se é o número 1, ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 10, ele é 20, pode ser qualquer um desses. Então, quando a gente está trabalhando com algoritmo, a gente está no mundo abstrato. Por isso que a gente precisa dos tipos das variáveis, porque essa número 1, a gente sabe que pode ser muitas coisas, mas todas as coisas que número 1 pode ser, é uma variável inteira numérica, né? Então, ela pode ser um número 10? Pode ser um número 15? Pode ser um número 33? Pode. Então, esse leia, computacionalmente falando, é aquele momento quando a gente está utilizando um programa, um software, e ele para e nos questiona alguma coisa. Ele pergunta, por exemplo, quando você está preenchendo um formulário, e ele está perguntando o teu nome, o teu endereço, o teu telefone, o teu CPF. Esse é o processo associado aqui ao algoritmo, que seria o nosso leia, né? Leia a informação. E veja, se você olhar para um formulário, e são esses tipos tipos de dados que você geralmente está preenchendo, né, pessoal? A gente vai, um cadastro, a gente tem o nome da pessoa, o que o nome é? Uma cadeia de caractere. A gente tem ali o telefone é um número, né? Imagina um formulário médico, né, tem o peso da pessoa, aí será que o número inteiro é o ideal? Acho que não, porque a pessoa pode pesar 80,2, né, então seria um número real nesse caso, né. Então, mas nesse algoritmo, ele é bem simples, ele precisa de 2 números, então, leia o número 1, leia o número 2, então esse número 1 e o número 2 vai ser informado pelo usuário. Uma vez que você tem o número 1 e tem o número 2, para fazer a operação, é o quê? Número 1 mais número 2. Né? E aí, as operações matemáticas, a gente vai seguir o que a gente aprendeu a vida toda na matemática, já que a matemática, ela é uma linguagem, e então a gente vai utilizar essa estrutura, né? Mais, menos, multiplicação, e assim por diante. E aí aparece esse símbolo aí, uma setinha, né? Essa setinha aí, que é a de atribuição. O que a gente atribuir, né? O que é atribuir? Dar, né? Estou lhe atribuindo uma característica, estou lhe dando uma característica, né? Então, atribuir é dar. Então, o número 1 mais o número 2, essas duas variáveis a gente vai somar, e o resultado dela a gente está guardando na variável número 3. E no final, a gente escreva o número 3. Né? Esse escreva é uma instrução em algoritmos que entenda-se escreva como apresentar, né? Mostrar.
É aquele momento que a gente está olhando um programa e a informação, pum, aparece para nós, né? Então, nesse algoritmo, né? O que é interessante dele a gente perceber? As palavras reservadas, que a gente tem que acostumar com elas, algoritmo, todo algoritmo começa com algoritmo, as variáveis que a gente precisar, a gente vai colocar dentro de var. O algoritmo tem um início e tem um fim, né? Não existe nenhuma instrução após o fim, porque o fim, ele define o fim do algoritmo, então ele limita o teu código, e a instrução leia e escreva. Né? Eu gosto de associar essas instruções aí, essas palavras reservadas, como, por exemplo, em um jogo, seja um jogo qualquer, vamos pegar um jogo de computador, um jogo de PS4, um jogo de console, né? Eu gosto de associar as palavras reservadas aos comandos que você tem no jogo. Pular, andar para frente, andar para trás, atirar, rastejar, correr. Né? Então, antes de você jogar, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente aprende quais são os comandos do jogo, não é? Ah, vou jogar o baralho, vamos jogar um jogo qualquer, jogar truco. Vamos jogar truco. O que antes de jogar truco a gente tem que aprender? A gente tem que aprender quais são as cartas, correto? E o que você pode fazer. Então, para resolver um algoritmo, imagina o algoritmo como um jogo. Então, para você entrar nesse jogo, você tem que familiarizar com o quê? Com as palavras reservadas. E essas palavras reservadas são suas cartas, as cartas que você vai ter na manga. Cada problema você vai resolver utilizando essas cartas. E aí, dependendo da jogada, você vai utilizar as cartas conforme forem necessários. E um outro ponto que eu acho muito interessante falar para vocês nesse momento é que a partir de agora, hoje, essa semana, até o final dessa semana, eu vou colocar uma lista de exercício para vocês. Na semana que vem, a gente já vai começar a falar de programação mesmo. Vou já te apresentar Python, então, para vocês, e a gente precisa fazer bastante exercício, que é somente através dos exercícios que a gente aprende programação. O que eu estou dando para vocês é uma base teórica para não ficar muito perdido na hora de ver Python, né? Vocês vão perceber que existe uma transposição muito rápida. Entradas em algoritmo é desse jeito, em Python é assim. Saída em algoritmo é assim, Python é assim. Comando de repetição em algoritmos é assim, Python é assim. Muito rápido. Então, se você entendeu o algoritmo, você vai para o Python ali rapidamente. Só que aí você tem que fazer bastante exercício. Eu vou colocar uma lista muito grande de exercícios. E é somente nos exercícios que a gente aprende. O processo de aprendizado não está aqui na aula, está em fazer os exercícios. E aí também eu volto para a analogia do jogo. E isso é uma coisa que eu falo muito para o meu filho, que ele gosta de jogar, mas algumas vezes não gosta tanto de estudar. E aí eu falo para ele, se você pegar um jogo, voltamos um jogo qualquer, o jogo lá do console, do PS4, você vai jogar Mortal Kombat. No jogo Mortal Kombat, o que você pode fazer? Pular, ir para frente, ir para trás, socar, chutar. Esses são os comandos. Decorou eles? Decorei. Isso significa que você vai ganhar? Não. Para você ganhar, você tem que treinar. Você joga uma vez, perde, joga duas vezes, perde, joga. Aí você começa a aprender que tem uma hora que é melhor dar 2 murros, depois 2 chutes, depois é melhor ir para trás, melhor ir para frente. Então, não adianta pegar os slides e decorar os comandos, decorar as palavras reservadas e achar que você está aprendendo algoritmo, você achar que você está aprendendo programação. Você não está aprendendo, tá? Mas é a base, é aquilo que eu falei para vocês. Não adianta você ir para um jogo de truco se você não conhece as cartas. Mas não significa que saber as cartas você vai ser um bom jogador de truco. Então, não se engane, tá?
Então, a partir da agora, que eu passar bastante listas de exercício para vocês, vocês só vão, de fato, aprender quem fizer as listas de exercícios. Se não fizer, sinto muito, já dou já dou a nota antecipada. E a pior nota não é essa nota que vocês recebem no papel, é a nota que você leva consigo, que é a oportunidade de chegar a um trabalho, de chegar a uma entrevista, de resolver, e você não conseguir resolver, você não conseguir fazer. Uma outra analogia que eu gosto de fazer é em relação algoritmo e esse processo de aprendizado, é vocês ficarem só decorando, igual matemática. Eu decoro uma fórmula, fórmula de Bhaskara. Decorei essa fórmula. Significa que você vai resolver um exercício de uma equação de segundo grau? Não. Saber a fórmula é o mínimo necessário. Física, lá, as fórmulas da cinemática, velocidade, tudo mais. Você decorou aquelas fórmulas. Mas você consegue, não. Você só vai conseguir aplicar fazendo um exercício, fazendo outro, fazendo outro, fazendo outro. Então, é isso, tá? Então, vamos para frente. Opa, aqui eu já comecei lá. Tá, é porque essa aula aqui, né, esse conteúdo de variáveis foi o final da última aula. Então, deixa eu abrir os operadores, que é um conteúdo bem importante. Deixa eu... Principalmente o conteúdo lógico, né? Deixa eu compartilhar de novo, que fechou o compartilhamento. Aqui. Então, esse conteúdo aqui é sobre os operadores matemáticos e os operadores lógicos, tá? Eu sei que operadores lógicos, vocês até viram com a disciplina de matemática e lógica, né? Então, eu vou dar uma reforçada nele daqui. Então, aqui novamente, a gente tem estrutura, né? Nesse slide a gente viu, é uma cópia que eu coloquei do slide anterior, né? E nele a gente já utilizou alguma operação de operação aritmética, né? Um operador matemático que é o mais aqui. E são esses operadores que a gente vai ter ao trabalhar com algoritmos, né? Os operadores, o mais, para quando a gente quiser somar, subtração, multiplicação, asterisco para multiplicação, então cuidado, não é o x, né, que algumas vezes em matemática a gente utiliza a letrinha x, ou ponto, né, alguns também utilizam ponto, então em algoritmos a gente vai utilizar o asterisco, a divisão barra, a divisão inteira, ela é... Só um pouquinho, deixa eu ver aqui, temos... Vou falar um pouco mais sobre o operador de negação. Tá, ok. Francisco, eu vou te atender quando a gente chegar lá. A divisão inteira, a gente vai dividir baseado em 2, né? Tipo, 5 divisão inteira por 2. Então, a divisão inteira a gente não utiliza casa decimais. Então, 5 dividido por 2, qual o maior número que eu multiplico 2, que é próximo de 5? Vai ser 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. Se eu usasse 3, 3 vezes 2, 6. 6 é maior do que 5, então não dá para subtrair. Então, a divisão inteira, a gente não pega a casa decimal. O resto da divisão, a gente utiliza muito. A gente vai ver que tem alguns exercícios que a gente precisa muito trabalhar com o resto da divisão, né? A gente divide o número e pega o resto. Também a gente faz o resto da divisão, a gente faz uma divisão inteira e pega o resto da divisão. Tipo, 8, né? Esse símbolo, né? Porcentagem 3. Então, qual o número mais próximo que eu tenho, que eu multiplico o 3, que vai dar 8? Seria o 2, né? Porque 2 vezes 3, 6. Se eu pegasse o 3, 3 vezes 3, 9, 9 é maior do que 8. Então, né? Então seria 2. Então, 2 vezes 3, 6. E 8 menos 6, 2. Esse 2 aqui é o resultado dessa divisão, tá bom? A potenciação, que a gente vai utilizar o acento circunflexo ou os dois asteriscos, né?
e unário mais ou menos, que a gente geralmente utiliza para inverter o sinal de um número, né? Um número é 9, aí se eu coloco menos na frente, ele se torna negativo. Então, basicamente, 99% dos algoritmos que a gente for resolver, que tem alguma coisa matemática, a gente vai utilizar esses operadores mesmo. O mais, né, uma coisa importante ao trabalhar com operadores matemáticos é levar em consideração a precedência, né? O parêntese, a gente muda a precedência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 5 mais 2 vezes 10 é 25. Por quê? Não é igual calculadora, tá? Então, cuidado, não é igual calculadora. No algoritmo, ele não vai ler como se a gente estivesse colocando o número na calculadora. 5 mais 2, 7. 7 vezes 10, 70. Por que não é 70, é 25? Por quê? Porque quando tiver a expressão matemática dessa maneira, existe a precedência de sinais. E a precedência é a multiplicação. A multiplicação tem precedência maior do que o mais. Então, por que vai dar 25? Porque ele vai multiplicar 2 por 10, 20, mais 5, 25. Né? Mas se eu estou querendo dizer que é para somar primeiro, aí eu utilizo parêntese. O que estiver em parênteses vai ter maior precedência. Então, nesse caso aqui, ele vai somar 5 mais 2, que é 7, depois multiplicar por 10, que vai dar 70. Então, cuidado, essas duas expressões matemáticas são diferentes. Aqui, com um algoritmo, né, aplicando esse conceito, né, então aqui é para calcular a área do retângulo, né, para calcular a área do retângulo, a gente precisa da base, então a gente declarou que é uma variável, né, citar, né, escrever essa variável, a gente fala declarar, né, eu declarei a variável, né, por isso que alguns autores utilizam declarar aqui, né, esses 2 pontos aqui não existe não, tá, foi um errinho. Então, var, aí a gente coloca a variável, base, altura e área. E são do tipo real, né? Porque é comum, né, na matemática, uma base ter um valor decimal. Então, aqui uma atribuição, então base vai receber o valor 10,5, altura vai receber o valor 5, e a área, o que é a área? É o resultado dessa multiplicação, é base vezes altura. Escreva a área do retângulo vírgula, para separar, né, o texto com a variável área. Né? Então, a área aqui é o resultado desse cálculo aqui. Então, aqui, esse algoritmo, eu coloquei ele diferente, que essa aqui, a base, sempre que eu executar esse algoritmo, a área vai ser o resultado de 10,5 e de 5, né? Porque sempre que a gente rodar isso daqui, a gente vai obter o mesmo resultado. Mas se eu quisesse ler a base, se eu quisesse ler a altura, ou seja, se meu algoritmo, né, trabalhasse com uma base diferente, uma altura diferente, então eu iria utilizar o leia, né? Leia base, então, o conteúdo dessa base vai ser atribuída aleatoriamente, é um valor que a gente pode pensar agora, por exemplo, 20. Leia altura, também é uma informação que vai ser atribuída no tempo que a gente tiver rodando ele mentalmente, simulando, né, altura, 2 metros. Então, a área, então a base é 20 vezes a altura, eu nem lembro mais os valores que eu falei, mas enfim, os valores que eu falei aqui multiplicando. Tá? Então, a diferença, a operação matemática não mudou nada, né? Então, mas o que mudou aqui, só que em vez de trabalhar com uma variável fixa, eu estou lendo essa variável. Né? Diga, Elaine. Professor, uma dúvida rápida, acho que é coisa boba, mas eu tô com Ótimo. isso na cabeça desde o primeiro slide. Por exemplo, nesse área, aí tem a setinha, né? Base vezes altura. Por que que não aqui base vezes altura não tá antes e aí depois a setinha é virada para o outro lado, como se fosse um sinal do igual, representando Aham, a área? Tem algum tá. sentido isso na Tem. programação? É no sentido da direção. Para quem eu estou querendo jogar o resultado dessa operação.
Então, a seta, não é? Imagina assim, você está com, imagina, a lixeira. A setinha, imagina, esquece programação, esquece computação nem nada. Nosso dia comum. Aí tem uma lixeira. Aí você escreve o texto assim: jogue o lixo na lixeira. A setinha vai estar entrando na lixeira ou saindo da lixeira? A seta vai em direção da lixeira, não é? Quer dizer, para lá que você joga o resultado, para lá que você joga o lixo. É o fluxo da informação. Então, essa setinha, ela está apontando para a área porque ela está querendo dizer o resultado desse produto joga para a área. E lembrando que uma variável sempre vai ser uma área da memória, é uma caixinha aonde que você coloca os dados, as informações. Então, é isso, por isso que tem essa setinha assim. Por que a gente não utiliza o igual? Poderia utilizar o igual? Alguns autores utilizam o igual, sabia? Só que aí tem que tomar cuidado. Na hora que a gente vai fazer comparação, aí como que você vai usar o símbolo de igual? Porque o igual a gente está utilizando para atribuir. Então, quando utiliza-se o sinal de igual para atribuir, o sinal de igual para igualdade é 2 iguais. Aí se utiliza 2 iguais para representar igualdade. E 1 igual para atribuição, tá? Mas assim, em algoritmos, a gente vai manter o setinha, tá? Porque de uma forma bem ilustrativa, ela representa o movimento. Então, calcula base, depois calcula a altura, né? Faz essa multiplicação e joga o resultado para dentro de área. Ajudou? Sim, professor. Então, Obrigada. beleza. Por nada. E aí que a gente entra, assim, no que é um pouco mais, precisa de mais atenção, que são os operadores lógicos. Mas eu acho que vocês estão expert, né, que vocês já tiveram aulas sobre os operadores lógicos, né? Mas eles são muito simples, né? Se a gente entender, assim, o fio da meada da brincadeira, a gente não erra mais. A gente vai trabalhar com esses três, né, que são os mais importantes, que são fundamentais, que é o AND, o OR e o NOT, né? O E, o OU e o NOT. Então, vamos começar com o E, né, o operador E. O operador E é o operador que o resultado desse operador, né? Então, o operador opera. Então, a gente precisa operar com duas variáveis, com duas condições. Então, nós vamos ter duas condições. Essas condições, imagina como uma variável, uma questão, uma sentença. A gente vai ver agora. Então, essa condição, ela pode ser verdadeira ou falso, né? Porque a gente ao trabalhar com os operadores lógicos, a gente só vai trabalhar com coisa que é verdadeira ou falsa, né? Então, o AND, se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que no AND só vai ser verdadeiro quando as condições são verdadeiras, né? E reparem, a gente utiliza o AND no nosso dia a dia, então não há por que se assustar agora, porque vocês usaram o AND a vida inteira e não é agora que vocês precisam dele profissionalmente que vocês vão falar, ele é difícil, eu não sei, não entendi. Entendeu? Sim, você usou desde criança. Quer ver? A mãe fala assim, minha filha, você só vai sair hoje de casa se você lavar a cozinha, filho ou filho, né? Serve para os dois. Você só vai sair hoje de casa se você lavar a casa, se você lavar a cozinha, lavar a sala, arrumar o seu quarto e, sei lá, mais alguma coisa, e tomar banho. Cara, se você não arrumar a sala, você já sabe que você não vai sair. Então, ou vou pegar outra coisa, né? Chega para o filho, o pai chega para o filho e fala, meu filho, você só vai sair esse final de semana se você tirar 10 e fizer as atividades de casa. Se ele não tirar 10, ele vai sair? Não. É claro que não. Por quê? Porque é uma condição
do pai. O pai fala assim, meu filho, você só vai sair. Então, o E, tudo tem que ser verdadeiro. Então, veja, a gente utiliza o AND no dia, toda a vida, desde que vocês é criança. Ó, se você chorar, e você espernear, e você gritar, você vai apanhar. Então, se você fizer isso, então tudo tem que ser verdadeiro. Essa é o E. Então, não complica. A gente utiliza o AND no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o pai disse para o filho que ele só vai sair se arrumar o quarto e terminar as tarefas. Então, as duas coisas têm que ser verdadeiras. Então, aí a gente monta essa tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que tem todas as possibilidades. Então, quais são as possibilidades? Né? Não e não, né? Arrumar o quarto e terminar as tarefas. Então, não e não, sim e não e sim, sim e sim. Tá, algumas vezes aqui por questão de, para resumir, né, eu coloquei sim, não, mas sim, verdadeiro, né, em lógica é a mesma coisa, tá? Alguns, por exemplo, quando a gente utiliza muito lógica em sistemas digitais. Sistemas digitais é uma área da computação que a gente vai estudar como os circuitos digitais, né, os processadores, as placas lógicas funcionam. E aí a gente também trabalha com operadores lógicos. E aí, só que em vez da gente falar verdadeiro, a gente fala um, em vez da gente falar falso, ou a gente utiliza zero. Então, perceba que é verdadeiro, é falso, é sim ou é zero, ou não, é um ou zero. Então, uma informação booleana é aquela informação que só tem dois valores. Então, no caso aqui, né? Então, se a gente olhar essa tabela verdade, o único verdade, o único sim aqui é se as duas condições forem verdadeiras. Então, não e não vai dar não. Sim e não vai dar não. Não e sim vai ser não. E sim, sim. Né? Verdade, verdade, verdade. Né? Então, o pai disse para o filho que ele só vai ele só vai sair se arrumar o quarto e terminar as tarefas. Então, arrumar o quarto, sim. Terminar as tarefas, sim. Ele vai sair, sim. Né? Imagina um filho falando para o pai, eu arrumei o quarto, eu terminei as tarefas, então eu vou sair. Sim. Agora, se ele não arrumou o quarto, não vai sair. Não terminou as tarefas, não vai sair. Então, o end, e é tudo. Tudo tem que ser. Professor, e se tivesse uma sentença lógica que tivesse um monte de condições, um monte de variáveis? Eu precisaria fazer a tabela verdade? Não. Você só sabe que essa sentença aqui só vai produzir verdade se todas as condições forem verdades. Se tiver uma condição falsa, o resultado vai ser falso. Beleza? Aí a gente vai para o ou. O ou, imagina como uma condição em que basta, quer dizer, imagina não, o ou é um operador lógico que basta um ser verdade, que você já vai ficar, que vai ser true, né? E aí, novamente, a gente usa isso demais, demais. Por exemplo, uma situação real aqui. Nossa, eu vou ficar muito feliz, ou se eu ganhar na loteria, ou se minha esposa ganhar na loteria, ou se meu filho ganhar na loteria. Basta um delas que eu vou ficar feliz, que vai ser verdade, né? Então, minha esposa ganhou na loteria, opa, tô feliz. Meu filho ganhou na loteria, tô feliz. Que basta um deles ser verdade, que o resultado vai ser verdade. É o ou, né? Eu não vou sair de casa se eu estiver com dor de cabeça, ou se eu tiver com dor de dente, ou se eu tiver com dor no pé, ou se eu não tiver dinheiro. Basta um deles ser verdade que eu não vou sair de casa. Então, veja que a gente utiliza o ou e o and na nossa vida cotidiana. Então, olha a tabela verdade do ou. Então, olha aqui, verdade, verdade, o resultado vai ser verdade. Verdade, falso, o resultado vai ser verdade. Falso, falso, desculpa, falso, verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro.
falso, falso, falso. É como que vai, não é, é impossível ser verdade se tudo é falso, né? Então, essa é o operador lógico ou. Aí, por exemplo, né, uma sentença aqui para a gente analisar. Se chover ou nevar, fico em casa. Então, a gente tem as possibilidades, que pode chover ou não chover, pode nevar ou não nevar. Então, a gente tem 4 possibilidades, que é não choveu, não nevou. Choveu, não nevou. Não choveu, nevou. E choveu e nevou. Então, a condição ficar em casa é um ou. Então, se ele só não vai ficar em casa quando não choveu e não nevou. O resto é tudo sim, 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 verdade, verdade, verdade. Por quê? Porque basta um ser verdade para que a resposta do outro seja verdade, tá? Então, o end, todas as condições precisam ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. O ou basta uma, né? Basta uma que ele já vai se tornar verdadeiro. Então, aqui é a mesma lógica que a gente... Se eu tiver uma sentença lógica que tem um monte de condições, basta uma delas, seja qual for, ser verdade, que o resultado vai ser verdade, tá bom? E por fim, né, até foi uma requisição aí, é a negação. A negação é um operador lógico que a gente usa para inverter, né? E outro, a gente utiliza também muito o no, né? A negação, né? Inclusive, eu até não gosto de perguntas com negação, porque a resposta a gente nunca sabe se ela é verdade ou falsa. Tipo assim, é, é, você, você não está doente? Não. Então, o não é que você não está doente ou você está bem porque não doente é bem. É muito confuso, né? Por isso que perguntas com negação, elas nunca são legais de se fazer. Mas, enfim, foi um comentário besta aqui. Vamos voltar para a aula aqui. Eu fui lá longe, agora vamos voltar aqui. Vamos para a aula de algoritmo. Em algoritmos, o operador negação, né, ele inverte o valor de uma variável booleana. Então, se uma variável booleana é true e você faz not ela vai se tornar falsa. Se uma variável é falsa e você usa not ela vai se tornar verdadeira. Então, o operador negação representado por esse símbolo, ele inverte o valor de uma variável lógica. Se a variável é true, ela se torna falsa. Se ela é falsa, ela se torna true. Beleza? Essa é a ideia, né? E aqui a gente tem uma sentença, né, bem interessante, que é já uma sentença mais elaborada, que a gente vai utilizar o negação e o ou. Então, olha aqui. Se eu não tiver dívidas ou ganhar na loteria, vou comprar o carro. Imagina, né? Esse carro aqui deve ser um carro bem caro, né? Porque se eu não tiver dívidas ou ganhar na loteria, vou comprar o carro. Então, a gente vai pegar essa frase e quebrar ela em sentenças. Ou quebrar ela, desculpa, em condições. A gente vai procurar as condições. Quais as condições aqui? Ó, não tiver dívida ou, né, aqui no caso, ou ganhar na loteria. Então, ter dívidas é uma condição. Ganhar na loteria é uma outra condição. São duas coisas que você vai analisar, né? Então, ter dívidas, quais são os valores para elas? O ter dívida pode ser falsa, ganhar na loteria falsa, ter dívidas pode ser falsa, ganhar na loteria verdade, ter dívida pode ser verdade e ganhar na loteria falso, ter dívidas verdade e ganhar na loteria verdade. São essas possibilidades que a gente tem, né?
E aqui, ó, a gente vai inverter, negação, a gente vai inverter a condição 1. Por que a gente está invertendo a condição 1? Porque ele, na sentença está, se eu não tiver dívida, não. Então, você vai inverter, o não é a negação. Então, aonde é falso, vira verdade, onde é falso, vira verdade, onde é verdade, vira falso, e onde é verdade, vira falso. Então, veja que esse operador de negação em cima de uma variável lógica, o resultado é a inversão dela. Por isso, aqui é falso, tornou verdadeiro. Falso, virou verdadeiro. Verdadeiro, virou falso. Verdadeiro, virou falso. E a sentença que é o quê? É a negação do C1 e ou C2. Então, o que é o ou, o símbolo do ou, o operador ou? Basta uma ser verdade. Então, verdade e falso, verdade. Verdade, verdade, verdade. Falso e falso, falso. Falso e verdade, verdade. Então, essa aqui é uma tabela lógica que a gente montou baseado nessa sentença. Então, quando eu leio uma sentença, eu retiro dessa sentença as condições e depois crio aqui, né, a expressão lógica baseada na sentença, utilizando os operadores lógicos que a gente viu. Basicamente, vai ser o ou, o and e o not. Né? Então, assim, em resumo, né, dessa aula dos operadores lógicos, é isso daqui, né? O e, que é o and, que é verdadeiro somente se ambas as condições forem verdadeiras. O ou, ele vai ser verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira. O não, ele vai inverter o valor lógico de uma condição. E a precedência lógica, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. É o não, o e o ou. Essas são a precedência. Então, se você tiver uma sentença lógica, que tiver o não, o e o ou, primeiro você resolve o não, depois você vai para o e, depois você vai para o ou. Tá? E o parênteses são usados para controlar a ordem, né? Também igual numa expressão matemática. Na expressão matemática a gente utiliza o parênteses para mudar a ordem, na expressão lógica também. Aí um exemplo está aqui, ó. Então aqui eu tenho 3 variáveis. A que é true, verdade, né? Verdadeiro. O B que é false, né? Falso. E o C também é falso. Então, eu deixei aí em inglês mesmo para vocês ir familiarizando, né? É muito normal que quando a gente estiver trabalhando com linguagem de programação mesmo, a gente vai trabalhar com isso em inglês. Então, é assim, eu não sei se eu deixei... A desculpa foi para vocês familiarizar, mas pode ser que pelo hábito mesmo de sempre utilizar inglês, eu acabei fazendo em inglês mesmo. Mas repare essas duas sentenças aqui, ó. Veja que o resultado é diferente. E o que vai mudar nelas é o uso do parênteses. Então, aqui é A ou B. Ixi, aqui está pior ainda, que eu misturei português com inglês, né? Então, ou, parêntese, B, E, né? And, E, C. Vai dar true. Por quê? Porque vamos olhar primeiro o parêntese, né? O parêntese é precedência, que é então a precedência tem que ser analisado primeiro. Então, B e C. Bom, B é falso, C é falso, falso e falso. Então, falso e falso vai retornar falso. Então, beleza, a gente tem desse parêntese aqui, está saindo o falso. E aí a gente vai, A é true, A, true, né? A gente vai sempre, a gente pega uma variável e substitui pelo conteúdo dela. Então, o A é verdadeiro, né? True. True, verdade, ou falso, vai ser verdade. Porque o ou basta um ser verdade para ser verdade. Então, como o A já é verdade, a resposta é verdade, é verdadeiro, é true. Agora, vamos ver aqui de baixo. Então, a de baixo, a gente primeiro vai olhar que está no parêntese. Lembrando, precedência, olha o primeiro. Então, a verdade ou falso. Verdade ou falso. Verdade ou falso é verdade.
porque basta, ou basta um ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro, né? Então, verdade ou falso, verdade. Verdade e falso, o E todo mundo tem que ser verdade. Então aqui é falso. Então ele tem que retornar falso, que é verdade e falso, falso. Então veja que a sentença ela vai produzir um resultado diferente, mas o que muda é só a precedência. Então a gente tem que tomar cuidado com a precedência, né? Talvez você depara com uma sentença dessa maneira aqui, né? Aí você tem que interpretar ela da forma correta. Então, essa aula aqui, a gente termina com operadores lógicos, né? Bom, mas antes de ir para frente, eu gostaria de saber mesmo se vocês entenderam esses operadores lógicos, se vocês querem fazer aqui um outro exercício só com operadores lógicos, porque isso aqui tem que ficar claro. Seria bom fazer exercício. Tá, deixa eu bolar alguma coisa aqui para você, para a gente fazer junto agora. Ah, só um segundinho, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou ver como que eu vou fazer. Só um segundo. Quem quiser ir lá beber uma água, 5 minutinhos para vocês beberem uma aguinha, enquanto eu compartilho uma tela aqui do meu tablet, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu poder explicar aqui, fazer um exercício junto com vocês. Pronto.
Tá todo mundo aí? Então, vamos pegar uma expressão, vou montar uma expressão aleatória aqui, tá? Então, vamos pegar uma variável A, E, B ou C. Perfeito? Então, a letra não é das mais belas, mas temos aí, né, 3 variáveis. E vamos analisar aí montar a tabela verdade. Então, por exemplo, uma questão aí, né? Faça a tabela verdade da sentença assim. Bom, então imagina, te deu essa sentença e pede a tabela verdade, né? Não é tabela verdades, não. Tabela verdade. Tabela verdade. Oxe, volta aqui, tabela verdade. Então, a tabela verdade, ela é interessante que a gente consegue analisar a expressão como um todo, né? A tabela verdade, ela vai analisar todas as possibilidades de uma expressão, uma expressão lógica. E aí a pergunta aqui, quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Perfeito, Francisco Mateus. 8, né? Por quê? Porque a gente, como cada variável aleatória, ela pode ter 2 valores, verdade ou falso, então a gente sempre está trabalhando com potência de 2. Então são 3 variáveis. Então, né? Vou escrever aí. Então, com 3 variáveis, temos 2 pontos, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Perfeito? 8 o quê? 8 possibilidades. Então, nós temos aqui 8 possibilidades. Então, vamos fazer essas possibilidades aqui, ó. Então, vamos montar nossa tabela verdade. Então, a gente tem a variável A, aí a gente tem a variável B, e a gente tem a variável C. São 3 variáveis. Então, quais são as possibilidades que a gente tem? Né? Então, aqui, uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, eu vou começar da última aqui. Falso, falso, falso. É uma técnica que eu uso para fazer a tabela verdade bem rápido, né? Então, aqui é falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, ou esquece. Isso que eu fiz. Falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade. Agora eu vou de 2 em 2, ó. Falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Agora eu vou de 4. Falso, 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 verdade, 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 verdade. Ponto, montei minha tabela. Tem todas as possibilidades aí. Vocês não conseguem ver uma possibilidade diferente. Me fala um valor de A, e um valor de B, e um valor de C que não esteja na minha tabela. Valendo R$ 50. Está apostado. Não, não tem, porque... Professor, mas por que o seu começou com falso?
Né? Poderia começar com verdade. Então, ó, vou apagar ela. Então, vou apagar. Ó. Apaguei. Tá? Eu vou começar com verdade. Então, ó, verdade, verdade, verdade. Esse verdade aqui está meio deslocadinho. Eu vou colocar ele mais para cá. Verdade. Beleza? Então, qual que foi a minha lógica de montar essa tabela? Então, aqui é verdade, aqui é falso. Verdade. Eu vou alternando, ó. Falso, verdade, falso, verdade, falso. Aí aqui, então aqui eu fui alternando de um em um, né? Agora eu vou alternar de dois em dois, ó. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Então aqui eu alternei de um em um, aqui eu de dois em dois, agora de quatro em quatro. Então, verdade, 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 falso, 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 falso. A tabela não é igual, mas ela tem todas as possibilidades com 3 variáveis, né? Então, valendo aqui de novo, R$50. Se alguém imaginar uma possibilidade de VOF de A, B, C, que não está na minha tabela, valendo R$50, tá só passar o Pix aí. Então, montei todos os valores possíveis, né? Dessa tabela verdade. Entendeu? Bom que a aula está gravada. Não, eu vou mandar o meu Pix para vocês. Eu vou. A aula está gravada e vocês podem assistir novamente, né? Que bom. Só que a gente. A gente agora só fez o que eu chamo que é o braçal, né? Que é o. Que é o. Uh, que é o. Assim, que a gente não teve nenhum raciocínio, assim, a gente não analisou a sentença, a gente só fez uma tabela com todos os valores possíveis, beleza? E se fosse e se fosse 4 variáveis? Seriam 16 entradas. Querem tentar fazer aqui rapidinho com a minha técnica? Vamos lá fazer a minha técnica aqui, ó. Então, as variáveis A, B, C, D. Então, vão ser 16 linhas, né? A gente já sabe que vão ser 16 linhas. Eu vou só colocar aqui, só para ficar 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chegamos a 16, porque 2 elevado a 4, minha época de escola era 16. Eu comecei lá de baixo, mas a gente pode começar aqui de cima também, ó. A gente pode começar aqui de cima. Né? Então, vamos começar tudo com verdade, ó. Verdade, 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 verdade. Aí vai alternando, ó. Falso, verdade. 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 Falso. Agora que eu alternei de um em um, agora vou alternar de dois em dois. Então, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. Então, eu alternei aqui de um, aqui eu alternei de dois, agora eu vou alternar de quatro. Então, verdade, 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 deu quatro. Agora, falso, 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 deu quatro. Verdade, 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 deu quatro. Falso, 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 falso. Agora eu vou para 8. Vocês estão vendo que está base 2, né? 1, 2, 4, 8. Se tivesse mais uma, seria 16, 32 e assim por diante. Então agora é 8. Então eu vou escrever 8 verdades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tabela verdade com 16 possibilidades. Legal? Beleza?
Show, né? Mas vamos voltar aqui para essa questão. Essa questão pede para a gente analisar essa sentença aqui, ó. Vamos colocar a sentença em vermelho. A, E, B ou C. Então, aqui a gente vai fazer A AND B, e depois o resultado disso daqui a gente vai fazer com ou C, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vocês preferem fazer de uma vez ou fazer passo a passo? Quando a gente está aprendendo, o interessante é fazer passo a passo. Então, eu vou fazer passo a passo, vou voltar aqui, vou fazer passo a passo. Então, deixa eu colocar a sentença aqui do ladinho para poder ler sem ter que ficar indo lá em cima. Só um pouquinho. Aguenta aí, pessoal. A, AND, B ou C. Então, o que eu vou fazer? Ó, qual que é a minha técnica? Eu vou resolver essa daqui e depois o resultado dessa daí, eu vou fazer o resultado com o C. Então, eu vou resolver primeiro A AND B. Então, eu vou fazer primeiro o A AND B. Então, vou fazer aqui A AND B. Então, vamos analisar. A AND B. A gente vai fazer linha por linha. Então, F e F. F e F é falso. Falso e falso. Tem que ser falso. Falso e verdadeiro. Tem que ser falso. Falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro e falso. Falso. Verdadeiro e verdadeiro. Opa, eu pulei, né? Verdadeiro e falso. Falso. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Então, só vai ser verdadeiro quando todas as entradas, todas as variáveis forem verdadeiras. Então, a gente está analisando o A e B. Então, por isso que aqui é verdade e aqui é verdade. Alguém levantou a mão aí. Yuri. Então, a gente... Com licença. Oi? Perdão, eu demorei um pouquinho aqui para baixar a mão. Tá. Então... pode falar. Perdão, professor, pode continuar. Então, a gente resolveu essa parte aqui, ó. Correto? Agora, esse resultado aqui, ou C. Então, vamos colocar aqui a sentença toda é A AND B, quer dizer, a gente vai analisar essa coluna ou C. Professor, Então, oi? toda vez que for verdadeiro e falso, é falso? Verdade só vai ser verdade quando todas as variáveis que você estiver analisando for verdade. Tá? Na E o sentença END. Oi? Na sentença END, né? É na sentença AND, que a gente está analisando é o AND aí, ó. A e B. A e B. Professor, Agora, boa o noite. resultado de A e B, a gente vai fazer ou C. Então, a gente vai fazer A AND B, essa coluna aqui, né, essa coluna, ou C. Então, vamos analisar aqui, ó. A AND B é falso. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. A AND B é falso. Ou falso, que o C é falso. A gente analisa linha por linha. Então, A AND B, que é falso, falso, ou, se a gente quiser, a gente pode fazer assim também, ó. Fazer assim, ó. Colocar o C aqui do lado, copiar os valores ali, ó. Mas que é falso, verdade. Eu estou só copiando ali a tabela, a coluna C para o lado aqui, ó.
Enquanto o senhor está só copiando, professor, é uma dúvida aqui. Hum. Se o senhor colocar uma atividade desse conteúdo em alguma avaliação, o senhor aceitaria os símbolos lógicos que a professora de matemática e lógica está ensinando para a gente? Os símbolos. é, São tão diferentes assim os símbolos de lógica dela? Dá no mesmo, professor. Bastante. Em vez São de a gente bastante usar, em diferentes. vez de a gente falar end, a gente fala e, em vez de a gente falar. Só muda os. Que o senhor Francisco, botou aí o i Francisco, irmão, mas eu diferente. não estou falando da forma de falar, eu estou falando da simbologia. Por exemplo, os dois i comerciais que o professor É colocou. assim, né? O end, o Isso, ou. exato. É Bom, isso. é bom vocês saber distinguir, porque o mais difícil é entender, lembrar depois. Agora, eventualmente, quando aparecer alguma coisa, dá para a gente entender, né? Saber que é o símbolo lá que você confundiu, né? Mas tenta lembrar, né? Tenta se concentrar agora que você não vai esquecer. Quando se esquecer, a gente vê. Tá bom? Obrigado, professor. Então, vamos finalizar essa questão aqui. Então, o que a sentença está pedindo ali, ó, é para a gente poder fazer o A AND B, que é o resultado dessa coluna que a gente acabou de calcular aqui, né? Essa coluna aqui, ou com a coluna C. Então, vamos fazer isso, vamos fazer. Então, F ou F vai ser F. F ou V vai ser V. F ou F vai ser F. F, estou fazendo aqui, ó. F ou V vai ser V. F ou F vai ser F. F ou V vai ser V. V ou F vai ser V. E V ou V vai ser V. Então, essa aqui, ó, essa coluna é o resultado dessa expressão toda aqui, ó. Dessa expressão. Então, se a gente jogar nessa expressão o valor falso, falso e falso, ela vai retornar falso. Se eu jogar nessa expressão o valor falso, falso, verdadeiro, ela vai retornar verdadeiro. Se a gente jogar falso, 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 ela vai retornar falso. Entenderam? Então, é isso. Vocês têm que lembrar só que o AND, né, só produz valor verdade quando todas entradas ou todas condições forem verdade. Então, por exemplo, se eu escrever uma condição grandona assim, true e true e true e true e falso. É falso. Tudo tinha que ser verdade. Basta um único falso para ela ser falsa. Agora, se a gente tivesse feito true, né? Ou falso, ou falso, ou falso, ou falso, ou falso, é o quê? Ué, basta um verdadeiro para ser verdadeiro. É isso que vocês têm que lembrar. Vamos aproveitar o nosso tempinho agora. Deixa eu
Vamos ver o conteúdo da próximo conteúdo de algoritmos, que é comandos de seleção. E aí aonde que entram os operadores lógicos. Só abrir aqui a aula. Então, as instruções de seleção são as instruções que a gente vai utilizar nos nossos algoritmos para fazer os desvios condicionais, né? Para a gente poder executar blocos de instruções que a gente deseja de acordo com alguma condição. E as instruções de seleção, as mais utilizadas são essas: se não, e o escolher. Então, a estrutura se, né, que em inglês é o if, né, a sintaxe é essa que vocês estão vendo aí na área cinza. A gente utiliza a palavra reservada se, aí a gente coloca uma condição. Se essa condição for verdadeira, ela vai, o nosso algoritmo vai executar as instruções que estão dentro do se. Então, veja que a instrução se começa com com se e fim se, né? Então, todo esse bloco aqui só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, esse bloco não é executado, né? Por exemplo, de uma condição matemática, né? 2 é maior do que 100? Não, falso. 2 é maior do que 100? Falso. Então, o que tivesse aqui dentro de instruções não seria executado. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, verificar maioridade. Então, a gente tem a idade, a gente vai ler uma idade, então a pessoa informa uma idade qualquer, imagina uma idade qualquer. E a gente vai fazer o teste. Se a idade for maior ou igual a 18, então, se essa condição for verdadeira, esse bloco aqui, que está entre o se e o fim se, vai ser executado. Então, escreva, você é maior de idade. E depois, escreva fim do programa. Então, veja bem, se a gente pegar esse nosso algoritmo, né, e enviar para o nosso robozinho, o nosso robô é uma máquina que vai seguir as nossas ordens, e o algoritmo é uma ordem, ele vai fazer exatamente isso daqui. Ele vai o quê? Ele vai ficar aguardando que alguém, o usuário, né, informe a idade. Imagine que essa idade agora é o número 23. O que o robô vai fazer? Poxa, ele vai seguir a ordem. Leia a idade, já li. Então, ele vai fazer esse teste. Se a idade... Quem que é a idade agora? Agora, a idade é o valor 23, né? Porque idade é uma variável que a gente vai substituindo o valor dela à medida que a gente vai executando um algoritmo. Então, a gente está simulando aqui que um usuário informou o número 23. A gente vai fazer o teste. 23 é maior do que 18? True, verdade. Se é verdade, então escreva, você é maior de idade. Tá? Então, o robô só vai produzir essa saída, então escreva uma saída. Um sistema computacional poderia ser uma imagem na tela, poderia ser uma voz, você é maior de idade, ou poderia ser uma outra coisa qualquer, mas é essa instrução que a gente quer que saia quando a condição idade maior ou igual a 18 for verdadeira. É muito comum a gente utilizar o se com se não. Quer dizer, o que essa instrução a gente adicionou? A gente adicionou um bloco para quando for falso. Então, se essa condição for verdadeira, vai executar esse bloco, né? O que é um bloco, pessoal? É um conjunto de instruções. Um bloco é um conjunto de instruções. Então, as instruções que estão entre se e se não só vão ser executadas, né, se essa condição for verdade.
E se for falsa, vai executar o bloco que está entre senão e o fim do se. Exemplo, aqui, ó, a gente vai pegar aquele algoritmo e vai fazer uma adaptaçãozinha, que você é menor de idade. Por que a gente está utilizando o se, senão? Porque são duas mensagens que não faz o menor sentido a gente colocar você é maior de idade e você é menor de idade. Não. Ou você é maior de idade, ou você é menor de idade. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou ter um se, se não. Então, se a idade for maior do que 18, escreva, você é maior de idade. Se não, quer dizer, quando essa condição não for verdadeira, vai entrar dentro do se não. Então, esse bloco aqui vai ser executado. Escreva, você é menor de idade. E aí a gente tem um fim do sim e do escreva. Então, vamos simular de novo. A gente pega esse código, a gente acabou de criar esse código e envia para o robô. Então, né, o robô vai ficar, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar uma idade. Então, ele vai aguardar uma idade, a gente vai informar essa idade. Por que ele sabe que ele tem que aguardar uma idade? Por causa da instrução aqui, leia a idade. Então, o robô vai ficar aguardando uma idade. O usuário informou 15. O que o robô vai fazer? Ele vai seguir nosso algoritmo. Se a idade, que agora é 15, é maior do que 18, 15 é maior do que 18, falso. Se é falso, ele vai entrar dentro do se não e vai escrever, você é menor de idade. Você é menor de idade. Então, isso aqui é o que se espera, né, do nosso robozinho executando o nosso algoritmo. Vocês lembram que na aula 1 eu falei que o algoritmo ele tem que ser previsível? Então, eu sei que se alguém informar o número 15, eu consigo prever que o resultado é que ele é menor de idade. Mas será que o nosso robô vai dizer isso? O robô é uma máquina burra. Ele só faz o que o nosso algoritmo manda ele fazer. Então, se o robô fizer alguma coisa errada, é porque o nosso algoritmo está errado. Então, a gente tem que ver. Algoritmos errados são grandes problemas da computação, né? Quando a gente vê um sistema falhando, é porque alguém lá na essência não pensou corretamente. Alguma falha ele teve ali no algoritmo dele, né? Então, aqui no caso, né, se a gente tivesse, por exemplo, invertido esse sinal aqui, no lugar de ser maior igual, fosse menor igual. Logo, o nosso robô ia dar mensagens invertidas, correto? Então, veja que o nosso algoritmo tem que estar correto para um robô, um computador, um sistema computacional fazer algo correto. Se a gente entrega as regras erradas, ele vai fazer errado. E voltando à nossa condição, ela é bem simples. Ela vai testar o se, vai testar uma condição, se for verdade, ele vai executar esse bloco entre se e se não. E se for falso, vai executar o bloco entre se não e fim do se. Jamais, nunca, ele vai executar os dois blocos simultaneamente. Ele nunca vai entrar dentro do se, depois dentro do se não, numa mesma condição. Não, ele vai, é uma ou outra. Então, veja que a gente, dependendo do que a gente vai resolver, da nossa lógica, do nosso problema, a gente pode ter um monte de se não, um dentro do outro, né? Como essa figura está representando. A gente pode ter, se uma condição for verdadeira, ele vai fazer um bloco que tiver entre o se e o se não. Se for falso, então ele vai entrar dentro desse se não. E dentro desse se não, eu posso ter outro teste condicional. Posso ter outro se, se não. E dentro de um se não, eu posso ter outro se, se não. E assim por diante. Né? Um exemplo bem simples. Se ele for menor do que 18, eu posso querer saber se ele é adolescente, pré-adolescente, infantil ou bebê. Então, posso fazer o teste. Se menor do que 18, se entre 14 e 18, é adolescente. Se não,
Se for entre 10 e 14, é pré-adolescente. Se não, se for entre 0 e 1, é bebê. Tá vendo? Eu posso ter condições que eu preciso fazer um sim, se não dentro de outro sim, se não. Por exemplo, não é esse exemplo, mas esse aqui é um outro exemplo do sim, se não. Que, ó, faça um algoritmo para verificar se o número é par ou ímpar, né? E esse vai ser o nosso último algoritmo de hoje. Bom, já fazer um encaminhamento aqui. Eu gostaria muito da próxima aula, em relação à questão do tempo, a gente precisa entrar com linguagem de programação. Então, o que vai... Falta apenas um único slide, que é o algoritmo, que é os comandos de repetição, que são muito importantes, né? Basicamente falta só ele. E amanhã eu vou postar uma outra aula que é de exercícios para vocês, com soluções, né? O exercício e solução, para, né, vocês tentarem fazer, e se tiver dúvida, já tem a solução para... Mas tem toda uma dinâmica que eu vou explicar, não vou falar agora que a aula está acabando, e no vídeo eu explico. No vídeo que eu vou publicar para vocês, eu vou explicar direitinho o que é para vocês fazerem. E vou colocar um fórum no Cigar para vocês ir tirando dúvidas em referente a algoritmos. Dúvida de quê? Da matéria, da aula que eu vou publicar de exercícios, que eu acabei de falar, que eu vou colocar exercício e resposta, e mais uma lista de exercício com bastante algoritmos para vocês trabalharem. E um fórum para a gente poder tirar dúvidas essa semana, para vocês poderem se ajudarem, e eu também vou ajudar vocês. Para a próxima aula de quinta-feira, a gente já começar a falar em Python. Então, não venham sem o empreendimento nessas aulas. As aulas estão gravadas, estão no YouTube. Então, quem não assistiu, assista, né? Todas essas explicações que eu dei na aula, eu já gravei, está lá, para não ficar voando na aula de Python, tá bom? Beleza? Então, para finalizar a aula de hoje, a gente tem um algoritmo par ou ímpar. Então, a gente precisa ler um número. A gente vai fazer aquela operação, a gente vai pegar o número e fazer uma divisão inteira por 2. Veja bem, todo número par, ele é divisível por 2, por definição. Então, eu faço o teste. Ó. O número, se o resto da divisão por 2 é 0, igual a 0, então escreva o número é par. Se não, escreva o número é ímpar. Tá? Então, veja aqui que o número nunca pode ser par ou ímpar, né? Não, ele é par ou ele é ímpar. Então, a gente vai utilizar essa instrução, se não, tá bom? E aí, a gente termina a aula de hoje, tá bom? Já que eu fiz os encaminhamentos há poucos minutos atrás, então a gente finaliza a aula de hoje. Boa noite para todos e a gente se vê nas aulas no YouTube ou de forma síncrona na próxima quinta-feira. Um abraço para todos, bom final de semana e até.